Você já parou para pensar por que um simples pedaço de plástico, redondo e estampado, consegue mexer tanto com a nossa memória? O que faz com que, décadas depois, a simples menção da palavra tazo traga de volta um turbilhão de sensações e emoções da nossa infância? É incrível como um objeto tão pequeno pôde dominar o Brasil nos anos 90. Era mais do que um brinquedo, era uma moeda social, um símbolo de status no recreio da escola, e a razão pela qual implorávamos aos nossos pais por mais um pacote de salgadinho Elma Chips. Mas o que exatamente transformou essa febre? A resposta é mais complexa do que você imagina. Os tazos não eram apenas colecionar. Eram sobre a caçada, a expectativa, a negociação. Quem não se lembra daquele momento mágico de enfiar a mão no pacote, sentir o sal e o farelo do salgadinho nos dedos, procurar desesperadamente por aquele disco de plástico? Era uma sensação única. A cada pacote aberto, uma nova possibilidade. Um tazo repetido para trocar com os amigos, ou aquele raro, o número 23 do Looney Tunes, que faltava para finalmente conseguir o tão sonhado Master Tazo. Você sabia que a ideia dos tazos não nasceu em um escritório de marketing no Brasil? A origem dessa febre é muito mais antiga e exótica do que a gente pensa. A história começa lá nos anos 20, em Maui, no Havaí, quando crianças havaianas começaram a brincar com tampinhas de papelão da garrafa de leite de uma marca chamada Pog. Elas empilhavam essas tampinhas de papelão e tentavam virá-las com um disco mais pesado. Parece familiar, não é? Daí surgiu o jogo Pog. Esse jogo ficou restrito à ilha por décadas, uma tradição local passada de geração em geração, quase um segredo bem guardado no meio do Pacífico. Foi somente no início dos anos 90 que uma professora havaiana chamada Blossom Galbiso decidiu resgatar a brincadeira para ensinar matemática aos seus alunos. Ela viu no jogo uma forma divertida de engajar as crianças. A popularidade explodiu na escola e, rapidamente, contagiou todo o Havaí. Um empresário visionário viu o potencial daquilo, comprou os direitos da marca Pog e começou a produzir os discos em massa. Você consegue se lembrar da sensação? Aquela ansiedade no caminho da padaria, segurando o pacote como um tesouro. O ritual era quase sagrado. Primeiro, você chacoalhava o pacote perto do ouvido, tentando ouvir o som do tazo batendo nas paredes internas. Um clac-clac sutil, abafado pelo salgadinho. Era a melodia da esperança, a promessa de achar o que faltava, a peça para a batalha do recreio. Ou a sorte grande, um Master Tazo dourado. Depois vinha o momento da verdade. Abrir o pacote. Não era rasgar, havia técnica. Fazer uma fenda pequena para espiar. O cheiro subia, queijo, bacon. Mas o foco era o tazo. A mão mergulhava, ignorando a textura oleosa. O contato, superfície lisa e redonda. Puxar e ver o personagem. Emoção pura. Nos anos 90 a vida era diferente, mais analógica. Brincar era correr na rua, jogar bola, empinar pipa e colecionar coisas. Álbuns existiam, mas os tazos elevaram a coleção. Não só para colar, feitos para jogar, para apostar, para interagir. Cada pacote aberto. Uma pequena aula, um pequeno drama, uma pequena aventura. O sucesso estrondoso dos tazos não foi um acidente. Por trás da febre, havia uma máquina de marketing extremamente bem planejada e executada pela Elma Chips. A empresa não estava apenas vendendo salgadinhos com um brinde. Ela estava vendendo uma experiência completa. Uma das estratégias mais geniais foi a forma como eles estruturaram as coleções. Elas não eram infinitas. Tinham um número definido de tazos, geralmente entre 40 e 80, o que dava às crianças um objetivo claro: fechar a coleção. Esse senso de completude é um gatilho psicológico poderoso, que nos motiva a continuar comprando e trocando até atingir a meta. Além disso, a Elma Chips soube criar uma hierarquia de valor dentro das próprias coleções. Não bastava ter todos os tazos, era preciso ter os mais raros. Tazos voadores, Master Tazos maiores, mais grossos, tazos brilhantes, tazos holográficos. Esses tazos especiais eram produzidos em menor quantidade, o que os tornava instantaneamente mais valiosos. Conseguir um Master Tazo era como ganhar na loteria do recreio. Você virava o centro das atenções, ver, tocar, tentar ganhar o seu troféu em uma partida de bafo. Essa escassez programada foi uma jogada de mestre. Outro pilar da estratégia foi o licenciamento de personagens. Looney Tunes, Animaniacs. Ao associar os tazos a esses personagens amados, a empresa criava uma conexão emocional imediata. Se a Elma Chips criou os tazos, foram as crianças brasileiras que criaram o jogo. A brincadeira de bater ou bafo se tornou o coração da experiência. Embora a ideia original havaiana fosse usar um disco mais pesado para virar uma pilha, no Brasil nós desenvolvemos nossa própria técnica, usando apenas a força do ar e a habilidade das mãos em concha. Quem não passou horas praticando em casa, batendo no chão do quarto para aperfeiçoar o bafo perfeito? Era uma arte. A posição dos dedos, a curvatura da palma, a força do impacto. Cada um tinha seu estilo, seu segredo, sua técnica infalível. As regras variavam de escola para escola, de bairro para bairro, criando um folclore riquíssimo em torno do jogo. A regra mais comum era se virar podia leva tudo. Você apostava um tazo, seu amigo apostava outro. Eles eram empilhados no chão e cada um tinha uma chance de bater.
Quem conseguisse virar o tazo do oponente com a face do desenho para cima, ganhava. Tinha o tapão, onde se batia com a mão aberta, considerado por muitos uma técnica de apelão. Lembro de um amigo, que era conhecido por ter o bafo de ouro. Ele conseguia virar pilhas de 10 tazos de uma vez só. Certa vez, ele apostou seu único Master Tazo do Tasmania contra 5 tazos comuns de um rival. A tensão no pátio era palpável. Todo mundo parava para assistir. O impacto dos tazos foi tão profundo que eles transcenderam o status de brinquedo para se tornarem um verdadeiro ícone da cultura pop brasileira dos anos 90. Eles não estavam apenas nos pacotes de salgadinho, eles estavam em todos os lugares. Estavam nas conversas no recreio, nas negociações no portão da escola, nas festas de aniversário. Os tazos se tornaram uma linguagem universal para as crianças daquela geração. Chegar em um lugar novo e ver outras crianças com tazos era um convite imediato para a interação. Era um quebra-gelo, um ponto em comum que unia crianças de diferentes idades, classes sociais e regiões do país. O fenômeno foi tão grande que influenciou outros mercados. De repente, tudo que era produto infantil precisava ter um brinde colecionável. Iogurtes, chocolates, cereais matinais, todos entraram na onda, tentando replicar a fórmula de sucesso da Elma Chips. Até hoje, os tazos são referenciados em filmes, séries e memes que buscam evocar a nostalgia dos anos 90. Eles se tornaram um atalho para representar uma época. Quando um personagem em uma novela ou filme brasileiro menciona tazos, o público imediatamente entende o período e o sentimento que a cena quer passar. Pessoas que eram crianças naquela época, como eu, hoje são adultos que criam conteúdo, escrevem roteiros e produzem cultura. É natural que essas memórias afetivas apareçam em nosso trabalho. O tazo virou um símbolo de uma infância mais simples, mais conectada com o mundo real e menos com o digital. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Grid Digital e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que jogava contigo. E o mais importante, comente aqui embaixo qual é a sua principal lembrança com tazos. Vamos juntos manter essa história viva.